Salve, salve pessoal, Denis Anini Lima na área, e neste vídeo nós vamos falar sobre o contrato social de Thomas Hobbes e o seu relacionamento com o bolsonarismo. O que a teoria implementada, estudada pelo filósofo inglês Thomas Hobbes tem a ver com o governo atual, com o momento político vivido pelo Brasil. Thomas Hobbes, ele foi um filósofo contratualista. O que isso quer dizer? Ele desenvolveu uma tese sobre o contrato social. Ele foi o pioneiro. Depois dele vieram outros, como por exemplo o John Locke e o Rousseau. O Thomas Hobbes acreditava que o homem, em sua essência, em seu estado natural, era um indivíduo cruel, violento e individualista, extremamente egocêntrico. E que por conta disso, o que permeava na humanidade, na sociedade, era a violência, o clima bélico, a instabilidade, como um estado permanente de um caos. Né? E que por conta disso, por conta desse contexto, desse cenário todo, não havia condições para um desenvolvimento. Já que você tem instabilidade o tempo todo, você não tem certeza, está o tempo todo gente matando, morrendo, tomando posse do outro, você não tem como dar para que aquelas pessoas que residam numa determinada região, num determinado país, sigam uma determinada conduta, um determinado protocolo e que consiga gerar desenvolvimento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político. E o Hobbes defende o seguinte, que para que houvesse paz, houvesse segurança, era necessário que a sociedade, que os seres humanos abrissem mão da sua liberdade, dessem para um rei absolutista, para um líder, que garantiria a segurança, garantiria o status, garantiria a paz. E por meio desse único indivíduo seriam feitas todas as escolhas, todas as seleções, todos os julgamentos. Né? Era o rei absolutista. Este era o fundamento, o contrato social do Thomas Hobbes, ou seja, o homem em seu estado natural era mau, era violento, a terra, a sociedade, o mundo vivia em guerra, e que para que isso parasse, ele resolveu abrir mão de parte da sua liberdade e dar o poder de decisão para um monarca, para um rei absolutista. Bom, desce o pano, vamos caminhar alguns séculos aqui na frente e temos atualmente o governo do Jair Bolsonaro. O que tem uma coisa a ver com outra? Lembre-se, Thomas Hobbes acreditava que o ser humano era mau, vivia num caos e que ele, para se livrar, para ter paz, para ter tranquilidade, ele abria mão do seu poder, da sua liberdade e concedia a um outro ser, o cara que ia decidir tudo para ele. Ora, se você for analisar a conduta, os discursos, a mensagem, o pensamento do Bolsonaro, nunca foi de união, de coalizão do país, de uma causa nacional. Bolsonaro, pelo contrário, ele sempre deixa claro em suas mensagens, em seu discurso, a cisânia, a ruptura, a diferença entre nós e eles, direita, esquerda, né, comunistas e direitistas, enfim. Ele sempre coloca uma divisão, um lado, não há união. E por que será que ele faz isso? Será que é uma coisa impensada ou tem um fundo estratégico por trás? Veja, o Bolsonaro nunca escondeu a sua vontade de ser um líder com mais poder. Não depender do Congresso, não depender do Supremo. E ele sempre faz críticas, ele e logicamente os seus defensores, os seus apoiadores, fazem críticas sistemáticas ao Congresso e ao Judiciário. Lógico, aqui
Todo mundo sabe, né? Ninguém vai ser ingênuo ou hipócrita de achar que o Congresso não tem defeitos, que o Supremo não tem defeitos, né? O Poder Legislativo e o Poder Judiciário não têm defeitos. Lógico que eles têm, muitos. Mas eles fazem parte do tripé que garante a democracia, uma distribuição do poder, para não fazer com que uma pessoa só ou um poder só concentre tudo. E o Bolsonaro, ao não buscar aliança, veja, ele já sabia, quando ele assumiu, ele já sabia que ele não teria maioria no Congresso. E se já é difícil você administrar um país do tamanho do Brasil, com as suas peculiaridades, com seu gigantismo, tendo a maioria do Congresso, você não tendo a maioria é muito pior. O que um líder, um presidente, tradicionalmente faria? Ia buscar o apoio, um discurso de coalizão, ia chamar as bases, ia chamar os partidos para conversar. É assim que os grandes partidos, né, os grandes regimes democráticos funcionam, né, na base do diálogo, na base da conversa, né, para poder fazer com que as decisões sejam tomadas em prol do povo, em prol da maioria das pessoas, né? Bom, e ele nunca buscou isso. Ele já sabia que ele não ia ter a maioria e que, logicamente, iria ter dificuldades para governar. Então, ele se opôs a isso, ele não quis buscar um consenso, não quis buscar uma coalizão. Pelo contrário, ele fomenta e fomentou a rivalidade, tendo como raciocínio o seguinte: bom, Bolsonaro tem o poder das Forças Armadas na mão, ele é um militar e tem um apoio praticamente irrestrito do poder militar e tem um apoio popular muito forte. O que ele pensou? Bom, vou unir esses dois e manter sob permanente ameaça de um golpe o poder legislativo e o poder judiciário. Foi o que ele tentou fazer e vem tentando fazer desde que assumiu. E veja, estava numa escalada tão gritante, as manifestações, né, que sempre tinham essa intenção de ser contra o Congresso, contra o Supremo, né? Não era em prol do Brasil, em prol da melhoria social, não, era sempre contra, né? De vez em quando dava uma floreada ali, uma passada de pano, né? Dizendo não é uma manifestação contra o Congresso, a volta do AI-5, muita gente ainda pede, vai nessas manifestações pedindo isso. De vez em quando dava uma disfarçada, mas ninguém conseguia negar que o objetivo era esse mesmo, intimidar os outros dois poderes para aumentar o poder do executivo, né? Manter sob permanente ameaça de golpe, né? E se houvesse uma escalada de apoio popular, quem garante que não haveria ou haverá o golpe? Não sei se vocês se lembram, mas estava agendado para o dia 15 de março uma grande manifestação com esse propósito. Uma manifestação contra o Congresso e contra o Judiciário. Por conta da pandemia, esse evento até aconteceu, mas de forma esvaziada. Ele aconteceu nas principais cidades brasileiras, etc., mas não teve a repercussão que se imaginava. Agora, imagine o seguinte: se não houvesse pandemia, se esses eventos acontecessem, se mais pessoas aderissem, o que não ia acontecer, né? E qual seria a justificativa do Bolsonaro? Bom, seres humanos aqui a sociedade está caótica, as pessoas estão insatisfeitas, estão revoltadas. Então, olha, eu, para garantir a paz, para garantir a soberania nacional, vou assumir com total poderes o Brasil, o exercício do meu mandato, sem depender do Congresso, sem depender do Judiciário. Em suma, né, no meu entendimento, é isso. E essa é a relação do bolsonarismo, do atual governo, com o contratualista Thomas Hobbes, né? Veja como uma teoria se aplica na realidade. Então, o Bolsonaro, não sei se ele conhece ou não a teoria do Thomas Hobbes, desse contrato social, mas ele se baseia, a estratégia dele se baseia muito nisso, né? Mostrar que a sociedade está inquieta, está caótica, está insatisfeita, está violenta e que por conta disso ele precisa, para pacificar o país, ele precisa ter poder absoluto, né? Então, esse foi aqui a nossa reflexão, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima. Até mais.